Quando você compra algo pela internet, como é que isso chega até você? Pela estrada? Talvez seja transportado de avião? Bom, você pode não acreditar, mas surpreendentes 90% de todos os produtos comercializados globalmente são transportados por navios, muitos dos quais dependem de hidrovias dentro dos países para ir do ponto A ao ponto B. Essas hidrovias, que às vezes são gigantes e outras vezes surpreendentemente pequenas, são usadas para reduzir o tempo de viagem, para que o seu pacote da Amazon chegue mais rápido até você. Mas não é só para isso que elas foram construídas. Desde fornecer passagens aparentemente impossíveis através de países até os estreitos onde navios gigantes são lançados, vamos dar uma olhada em algumas das hidrovias mais importantes e como elas mudaram o mundo ao seu redor. O Canal do Panamá. Considerada uma das construções mais ambiciosas da história, essa hidrovia aqui é uma maravilha moderna da engenharia. Com 80 km de comprimento, este é o Canal do Panamá. Ele fornece uma rota entre os oceanos Pacífico e Atlântico, reduzindo significativamente a distância e o tempo necessários para que os navios passem de um para o outro. Mas quão significativo? Bem, antes da sua conclusão em 1914, os navios tinham que seguir o longo caminho ao redor, contornando o Cabo Horn, lá no sul da América do Sul. Foram necessários 10 longos anos perfurando rocha sólida, removendo mais de 99 milhões de metros cúbicos de terra, criando uma trincheira com 88 metros de largura, 10 andares de profundidade e mais de 130 campos de futebol de comprimento. E tudo isso foi feito com dinamite, picaretas e escavadeiras a vapor, movidas a carvão da época do seu tataravô. Mas ao fornecer uma passagem através do Panamá, a viagem entre os dois oceanos foi encurtada em incríveis 14.500 quilômetros, o que teria sido uma viagem de 2 meses através das ondas perigosas e ventos violentos do Cabo Horn, foi reduzido para uma travessia de canal de 10 horas. E quem é que não adora um atalho, né? Só que isso tem um preço. Dependendo do tamanho da embarcação, pode custar entre 500 e 800 mil dólares para usar o canal. Com certeza isso é uma taxa bem alta, mas as economias em distância, tempo e combustível tornam a eficiência desse canal um gasto que vale a pena. Embora a gente se pergunte, por que é tão caro? Parte disso se deve ao fato de que os oceanos Atlântico e Pacífico têm alturas diferentes. Portanto, o Canal do Panamá é equipado com uma série de comportas, que são essencialmente pequenas câmaras, com menos de 305 metros de comprimento e 33 metros e meio de largura. Cada uma tem uma porta que permite a entrada ou saída de água para levantar ou abaixar os barcos para diferentes níveis de água. Quando o barco precisa ser elevado, uma porta de entrada é aberta para que a água possa entrar na câmara, elevando a embarcação. Quando precisa ser baixado, a porta de saída é aberta e a água é liberada da câmara. Como você pode imaginar, tem muita água que precisa ser movimentada, e as comportas precisam de muita manutenção. Daí o alto preço da passagem. Mas é graças a esse recurso incrível que esses navios enormes podem fazer uma transição suave de um oceano para o outro. Isso não impede que embarcações maiores, com mais de 30 metros de largura, às vezes pareçam estar presas. Usado principalmente para que navios dos Estados Unidos viajem para a Ásia, esse projeto de construção colossal de mais de 100 anos, agora vê de 13 a 14 mil navios passarem por ele a cada ano, com uma receita média de 2,6 bilhões de dólares. Acho que o meu canal nunca vai ser tão grande quanto o do Panamá. Houston, temos um canal. Lá pelo início do século XX, o Texas era o lar do Buffalo Bayou, uma hidrovia pantanosa e alagada que se estendia da costa até o coração do Texas. Mas ela era tão cheia de vegetação que apenas alguns barcos a vapor e barcos de calado raso podiam navegá-la. Então, em 1909, os moradores locais perceberam o potencial de ter uma via navegável que pudesse se estender do Golfo do México até o condado de Harris, no Texas. Eles passaram 5 anos limpando e dragando 80 quilômetros do Bayou, até que ele tivesse cerca de 152 metros de largura e 14 metros de profundidade. E hoje, o devidamente nomeado Canal de Houston é uma das hidrovias mais eficientes dos Estados Unidos, conectando Houston ao resto do mundo. Em 2022, ele estabeleceu um recorde de 55 milhões de toneladas de carga passando por ele apenas naquele ano. Ele conecta centenas de empresas, com seu complexo industrial avaliado em 3 bilhões de dólares, empregando cerca de 55 mil pessoas. Hoje, ele gera
gera mais de 800 bilhões em valor econômico, representando 20% do PIB total do Texas. O impacto que esse único canal teve nos Estados Unidos é inegável, especialmente considerando que o Porto de Houston foi o primeiro a introduzir o transporte de containers nos Estados Unidos, e o canal praticamente abriu o sul dos Estados Unidos para o mundo, tornando uma das hidrovias mais movimentadas do país. Ele é tão vital para a capacidade do Texas de negociar globalmente que, se tivesse permanecido como uma simples baía alagada, é provável que o Texas nunca tivesse experimentado o crescimento de riqueza que teve. Agora ele está prestes a passar pela sua 11ª grande expansão, com previsão de conclusão em 2025 e um investimento maciço de $1 bilhão. O projeto pretende alargar ainda mais o canal, para impressionantes 210 metros. Uau, o que será que eles estão planejando transportar lá? O álamo inteiro? Entre o imenso canal do Panamá e o incrível canal de Houston, qual você pessoalmente acha mais impressionante? O canal do Panamá é indiscutivelmente icônico, mas o esforço de todos aqueles moradores locais dedicados ao Houston é igualmente incrível. Eu fico indeciso, mas o que você acha? Pro canal do Panamá, aperte o botão de curtir, e pro de Houston, o de se inscrever. Feito? Ótimo! Então agora, qual hidrovia que mudou o mundo a gente tem a seguir? Uma grande conquista. Teste rápido. Qual é o canal mais longo do mundo feito pelo homem? Não sabe? Tá, tenta essa aqui então. Qual é o canal feito pelo homem mais antigo do mundo? Ainda não tem ideia? E se eu dissesse que a resposta pros dois é a mesma? Não? Cara, o que andam ensinando pras crianças na escola hoje em dia? A resposta é o Grande Canal da China, que tem 1.793 quilômetros de comprimento e só foi considerado completo após incríveis 2.000 anos. Embora seções dele estejam sendo reconstruídas e renovadas até hoje. É quase impossível de acreditar nisso, né? Bom, deixa eu te surpreender ainda mais. Antes da Revolução Industrial, o Grande Canal era considerado o maior e mais expansivo projeto de engenharia do mundo. Ele foi concebido para unificar a comunicação interna do Império da Dinastia Sui, bem como para enviar tropas, materiais e alimentos para a população. A construção dessa fera começou lá em 486 a.C. e com seções construídas, abandonadas e reconstruídas ao longo dos anos, acredita-se que mais de 9 milhões de pessoas estiveram envolvidas em sua construção, incluindo seus 21 portões e 60 pontes. Essa hidrovia se estende de Pequim até Hangzhou e conecta dois dos maiores rios da China, o Yangtze e o Yellow, com cerca de 100 mil embarcações passando por ela a cada ano. Também transporta 260 milhões de toneladas de carga anualmente, impulsionando continuamente a economia do país. Em seu auge de uso, durante os séculos XV e XVI, aproximadamente 400 mil toneladas de grãos eram transportadas por ela a cada ano. Em sua história de construção inicial, palha, pedra, argila e terra foram usadas para construir partes da hidrovia, mas ela se tornou um elo de transporte tão essencial que em 1958 o trabalho estava em andamento para permitir que o canal transportasse navios que pesavam até 600 toneladas, e agora ela pode suportar embarcações de médio porte ao longo de toda a sua extensão. Uma história grandiosa que certamente faz jus ao seu nome. Engenhosidade holandesa. A arquitetura marítima incrível não se resume a rotas comerciais e cargas. Ela também pode ser usada para facilitar a sua viagem matinal. Veja você mesmo. Em vez de construir uma ponte sobre a água, esse design único construído na Holanda criou uma ponte de água. Ela pode ser encontrada sobre a movimentada estrada N302, que liga o continente a uma grande ilha artificial chamada Flevoland, que atravessa o Lago Velúvio. Lá pelo ano 2000, os engenheiros queriam uma maneira de conectar o Lago Velúvio ao Lago Volderveed para todo o tráfego marítimo que estava separado pela estrada. Uma ponte levadiça comum não serviria, porque cerca de 28 mil veículos usavam a estrada todos os dias, e esperar uma ponte levadiça abrir e fechar causaria sérios engarrafamentos. Então eles propuseram um aqueduto com 25 metros de comprimento, 19 metros de largura e 2,80 de profundidade, que permitiria que as embarcações passassem sobre a estrada, como uma ponte construída especialmente para barcos, e também saiu mais em conta. Comparado ao aqueduto de 61 milhões de dólares, uma ponte levadiça com muitas peças móveis pode custar centenas de milhões de dólares. Então, com o design confirmado, o aqueduto Veluwemeer foi construído em 2002 usando mais de 19.800 metros cúbicos de concreto e aço para suportar o peso da água acima da estrada. Com essa fortaleza gigante, ele consegue evitar que a água se derrame pelos lados para a rodovia. Ninguém quer o seu carro nadando pela estrada, né? Infelizmente, navios grandes
grandes não conseguem atravessar o aqueduto, porque geralmente eles têm um calado médio, isto é, o quão fundo eles ficam na água, de 19 a 15 metros. Como a ponte tem apenas 3 metros de profundidade, ela é usada apenas por embarcações de pequeno e médio porte. Uma pena, já que ver um enorme navio de cruzeiro passando por cima do seu carro certamente ia tornar sua viagem matinal muito mais legal. Quando dois se tornam um. Com um nome bem apropriado, o canal Volga-Don é um canal de navegação que liga os rios russos, como você já deve ter adivinhado, Volga e Don. Ele fornece a única rota através do Mar Cáspio e do Mar de Azov para os principais oceanos. Tão importante que as obras começaram lá no século XVI. Foram feitas cerca de 30 tentativas subsequentes para conectar os rios, mas todas terminaram em fracasso. Até mesmo o czar russo Pedro o Grande tentou e falhou ao conectar as duas rotas. Isso não ia acontecer até 1948, sob o domínio soviético, quando o canal e suas instalações seriam construídos e conectados. Isso exigiu o trabalho de 900 mil pessoas, com o canal concluído apenas 4 anos depois, em 1952, com 80 metros de largura, 8 metros de profundidade e 100 quilômetros de comprimento. Assim como o Canal do Panamá, os dois rios conectados estão em altitudes diferentes, então o canal possui 13 comportas. Do ponto mais alto entre os dois rios, são necessárias 4 comportas para alcançar o Don através de uma série de reservatórios, o que significa que a rota desce cerca de 44 metros. Mas a partir desse mesmo ponto, são necessárias 9 comportas para alcançar o Volga, o que requer mais porque ele segue uma rota significativamente mais íngreme, que desce cerca de 88 metros. E embora tenha sido concluído há mais de 50 anos, ainda é uma das hidrovias que mais mudaram o mundo até hoje. Não apenas serviu como um símbolo de poder para a União Soviética, mas também proporcionou à Rússia valiosos laços com o mercado internacional como uma rota de comércio para o Mar Negro. Isso tem se mostrado incrivelmente benéfico para a economia da região e continua a ser assim. Além disso, ele fornece a conexão navegável mais curta entre o Mar Cáspio, que de outra forma estaria isolado, e os oceanos do mundo. Suas estações de energia geram eletricidade suficiente para tornar a maioria dos mecanismos ao longo do canal autossuficientes. Portanto, essa é uma hidrovia que se destaca. Mergulho holandês. Roterdã é uma cidade holandesa famosa pelos seus muitos canais. Muitas dessas hidrovias, chamadas singles, foram construídas para evitar a propagação de cólera no século XIX. Eles fizeram isso de maneira muito esperta, direcionando todo o esgoto e água infectados para o mar. Mas a hidrovia Winsroterdiep, em Groningen, é usada para liberar algo completamente diferente em suas águas: navios. Localizado às margens do canal, o estaleiro Ferrosmith é um dos mais famosos do mundo. Eles construíram e lançaram à água 470 navios, e essa produção segue, com 6 a 8 entregas a cada ano. Um desses gigantes do comércio, o Arklow Accord, foi construído para transportar produtos como trigo e milho nas hidrovias europeias, e tem inacreditáveis 120 metros de comprimento. Esses navios são realmente impressionantes, mas não tão impressionantes quanto a forma como eles são lançados. Esses navios podem chegar a mais de 122 metros de comprimento, mas têm apenas cerca de 15 metros de largura. Isso os torna perfeitos para viajar pelos estreitos canais. Agora, o Winsroterdiep tem uma largura média de 100 metros, mas essas embarcações gigantescas são tão estreitas que a Ferrosmith pode lançá-las em seções com menos de 30 metros de largura, mas elas ainda causam um grande impacto. E como essa seção do canal passa bem ao lado de uma estrada pública, quando um navio gigante é lançado, a água muitas vezes atinge o outro lado dela. Portanto, esse canal relativamente estreito pode não parecer muita coisa, mas certamente consegue suportar o peso de embarcações da Ferrosmith, o que por si só já é uma proeza. Fluxo de dinheiro.
À primeira vista, pode não parecer, mas o canal de Erie pode ser um dos maiores geradores de dinheiro dos Estados Unidos. A hidrovia, que começou a operar em 1821, conecta os Grandes Lagos ao rio Hudson e ao Oceano Atlântico, tendo cerca de 565 quilômetros de extensão. Ela se tornou um sucesso instantâneo, usada por navios comerciais. Foi responsável por reduzir o custo do transporte em até incríveis 95%. Caramba, como é que essa hidrovia conseguiu fazer isso? Bem, antes dos trens e do transporte aquático se tornarem os principais meios de transporte de mercadorias em grande quantidade, a dependência era dos animais, como as mulas. As mulas só conseguem carregar cerca de 110 quilos de mercadoria em terra, mas elas podem puxar uma barcaça na água pesando até 27 mil quilos. Para transportar mercadorias de Buffalo para Nova York, custava cerca de $100 por tonelada antes da construção do Erie. Depois da sua conclusão, com as mulas agora capazes de transportar 240 vezes mais carga por viagem, esse custo despencou para apenas $10 por tonelada, uma senhora queda de preço. E essa não é a única marca notável desse canal. O Erie é responsável por incentivar a construção de canais em todo o estado, depois de transformar Nova York em um grande centro comercial. Muitos engenheiros que trabalharam no canal passaram a construir muitas outras valiosas hidrovias e ferrovias nos Estados Unidos, graças ao seu trabalho no Erie. Seu uso permaneceu forte até o século XX, tornando-se uma rota de transporte indispensável que conectou muitas cidades. Hoje em dia, os navios turísticos são a principal fonte de tráfego, transformando o trecho principal do canal em um ponto turístico popular. Cara, essa hidrovia teve mais evoluções que um Pokémon. Para começar, ela colocou Nova York no mapa. Ela deu origem a toda uma rede de rotas de canais americanos devido à sua popularidade e reduziu uma jornada de diligência de 2 semanas para uma viagem de 5 dias pela água e economizou literalmente uma tonelada para os comerciantes. Estou impressionado com tanta engenhosidade. Os Klongs. Quando alguém diz o nome Klong, você pode pensar que a pessoa está tentando imitar um relógio antigo, mas na verdade os Klongs se referem a uma rede inteira de canais na Tailândia, que surpreendentemente antecedem as grandes estradas. Acredita-se que eles foram cavados na paisagem há mais de 600 anos e construídos pelos moradores locais para permitir que navios comerciais se movessem livremente pelo país. Conectados por 3 grandes rios, o Chao Phraya, o Mae Klong e o Ta Ching, os 1.682 Klongs têm coletivamente cerca de 2.604 quilômetros de extensão e formam uma impressionante teia de rotas de navegação e rotas de esgoto, apenas na capital Bangkok. Até hoje, alimentos, têxteis, cerâmicas e materiais de construção são transportados para diferentes cidades pelos canais, até sendo vendidos na água em mercados flutuantes. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Esses Klongs dominaram a cena de transportes da Tailândia antes que os europeus ficassem cada vez mais frustrados por terem que flutuar em todos os lugares. Com a crescente influência ocidental, as estradas começaram a superar os canais, e alguns foram tristemente enterrados e tiveram construções feitas por cima. Hoje eles funcionam mais como uma rota turística, o que salvou os Klongs de cair completamente em desuso. Na verdade, as estradas ocupam apenas 8% da área de Bangkok, provando que essas hidrovias ainda são um sistema de transporte essencial, e devem ser mais rápidos do que dirigir também. As pessoas historicamente viveram ao lado desses canais, o que é uma das coisas mais assustadoras que eu consigo pensar. Quem é que não ia ficar com medo de enchentes? Mas fortes diques, estacas e barcaças mantêm todas essas casas flutuando. A arquitetura tailandesa continua a construir novas casas resistentes a enchentes, que estão ancoradas nas margens. Equipadas com flutuadores de aço e cheias de isopor, elas podem elevar a estrutura 2,70 metros acima do solo quando a água invade. Isso sim é que é trabalhar de maneira inteligente. Canal da Vertigem. Seja o que você estiver fazendo nesse próximo canal, não olhe para baixo. Essa estrutura impressionante é o... Aqueduto Pont Quissilte. Se você for do país de Gales e quiser corrigir a minha pronúncia aí nos comentários, pode ficar à vontade. A estrutura de pedra com 18 arcos foi construída em 1805 no país de Gales, e com incríveis 38 metros de altura, ainda é o aqueduto mais alto do mundo até hoje. Para o início do século XIX, esse tipo de engenharia era completamente inédito. Fazia parte de uma jogada de carreira muito arriscada do arquiteto Thomas Telford, que projetou esse aqueduto para barcaças estreitas que transportavam carvão.
o canal de Llangolan facilitou muito as viagens entre os vales íngremes que separam o nordeste do país de Gales e a Inglaterra. Na época da sua conclusão, a estrutura tinha 3 vezes o tamanho dos aquedutos existentes, tornando o projeto de Telford um feito inovador. Hoje, se você for corajoso o suficiente, ele até tem uma passarela. A passagem, felizmente, tem grades de ferro de um lado, mas do outro não tem nada. É completamente aberto para o ar e para a gravidade. Mesmo assim, muitos barcos e até praticantes de stand-up paddle cruzam o aqueduto todos os dias, com apenas grades para evitar que você caia, e com o canal tendo apenas 13,70 de largura, parece mais uma perigosa travessia aquática em corda bamba do que uma viagem típica de aqueduto. Você teria coragem para atravessar esse canal? Me conta aí nos comentários. É tudo grego para mim. Esse próximo canal grego ostenta um recorde mundial bem único. É a via navegável mais profunda do mundo inteiro, com assustadores 79 metros de profundidade. Mas apesar de toda a sua profundidade, essa hidrovia, chamada Canal de Corinto, tem apenas 25 metros de largura, o que significa que os navios às vezes têm dificuldade para passar por sua passagem estreita, com embarcações mais largas do que 18 metros sendo incapazes de atravessá-lo completamente. Suas paredes irregulares também são conhecidas por causar deslizamentos de terra, bloqueando o próprio canal. Quando os navios conseguem passar com sucesso, o canal conecta o Golfo de Corinto do Mar Jônico ao Golfo Sarônico do Mar Egeu. Isso evitava que os navios tivessem que navegar cerca de 644 quilômetros ao redor da perigosa península do Peloponeso, com rochas subaquáticas e a costa irregular que podem causar sérios danos. Esse foi um problema enfrentado pelos navios há muito tempo, remontando ao século 7 a.C. Periandro, o governante de Corinto na época, sabia que a perigosa jornada pela península poderia ser evitada ligando os dois mares, mas a tecnologia necessária para escavar uma via navegável através de mais de 76 metros de rocha pura simplesmente não era avançado o suficiente. Muitos tentaram ao longo da história, incluindo o imperador romano Nero e Júlio César, mas nenhum conseguiu. As tentativas recomeçaram em 1881, mas era tão caro cortar a rocha que literalmente levou seus aspirantes a construtores à falência. A obra foi finalmente concluída em 1893, depois de inúmeras tentativas fracassadas e mais de 30 milhões de francos, cerca de 175 milhões de dólares hoje. E finalmente a visão de Periandro foi realizada. Esse canal pode ter sido fácil para os navios do século XIX passarem, mas certamente não para os modelos maiores de hoje, que podem ter mais de 68 metros de largura, o que é quase 3 vezes a largura do Corinto. Apesar disso, ele ainda está em uso, e 15 mil navios passam por ele a cada ano. Um canal com uma história rica e profunda nessas belas águas azuis. O Canal de Suez. Lembra de 2021, quando as manchetes estavam dominadas por um pânico global? Não tô falando da Covid-19, mas sobre um navio que ficou preso no canal de Suez. O navio, chamado Ever Given, de propriedade da empresa Evergreen, tinha se desviado e encalhado no canal, bloqueando navios em ambas as direções. Um navio bloqueando um canal pode não parecer grande coisa, mas com base no valor das mercadorias que passam pelo canal de Suez a cada dia, durante as 151 horas em que ele ficou lá preso, estima-se que tenha custado incríveis 60,4 bilhões de dólares para o comércio. Sim, bilhões, com B. Esse evento catastrófico deixou claro o quão vital o canal de Suez é para os nossos sistemas globais de comércio. Esse canal conecta o Golfo de Suez no Egito ao Mar Mediterrâneo e possibilita que a Europa acesse facilmente essas regiões. Como os níveis de água dos dois lados são aproximadamente iguais, o mar se move livremente por essa rota, sem a necessidade de comportas. Portanto, com 193 quilômetros de comprimento e pouco mais de 204 metros de largura, o Suez reduz a viagem entre a Ásia e a Europa em incríveis 6.920 quilômetros. Isso afeta especialmente aqueles que viajam do Golfo Pérsico para o norte da Europa, porque a viagem ao redor da África é de cerca de 21 mil quilômetros e leva cerca de 24 dias. Mas usando o canal de Suez, a viagem é de apenas 11.130 quilômetros e leva menos de 2 semanas. Todo esse tempo desaparece feito magia, mas não foi magia
magia que construiu o Canal de Suez. Foram 1,5 milhão de pessoas. Quando o trabalho começou nesse mega projeto em 1859, esses trabalhadores foram responsáveis por mover aproximadamente 74 milhões de metros cúbicos de terra, 17 milhões em terra e 57 milhões através de dragagem, o que tornou esse canal uma realidade. E mesmo assim levou uma década para ser construído e finalmente aberto em 1869. Antes disso, qualquer conexão entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo era considerada impossível, então rotas terrestres eram usadas para negociar mercadorias entre os países. Veículos puxados por cavalos e trens tinham que ser usados entre a Grã-Bretanha e a África, resultando em viagens que podiam levar pelo menos 6 meses. Esse canal foi continuamente expandido ao longo dos anos, permitindo que navios de carga cada vez maiores usassem suas vias navegáveis, tornando-o cada vez mais valioso para a indústria global de navegação. Ele foi ampliado em 2014 com um canal lateral aberto em uma seção em 2016, e a tecnologia moderna tornou possível expandi-lo ainda mais, com planos futuros prometendo adicionar mais de 70 quilômetros de novos canais e desvios. Esse projeto espera aumentar o volume de navios que passam de 49 para 97 por dia, mais do que dobrando a sua receita anual atual de 5,3 bilhões para 13,2 bilhões de dólares. Parece que o Suez está faturando uma nota. Um grande desvio. Na China, um dos projetos marítimos mais ambiciosos da história está atualmente em construção, e ele está destinado a saciar a grande sede do país. Atualmente, cerca de 1/3 da população chinesa de 1,3 bilhão de habitantes vive no norte, uma área que é muito mais seca do que o sul. Mas em vez de mover toda uma população para o sul em busca de água, o projeto de desvio de água vai levar água para o norte. O projeto envolve a construção de 3 canais principais, 2 deles com mais de 1.288 quilômetros de comprimento cada. Eles vão desviar água de 3 dos principais rios do país, o Yangtze, o Yellow e o Han. E não é apenas uma pequena quantidade de água, mas cerca de 45,5 trilhões de litros a cada ano. Isso é mais água do que há no reservatório inteiro da represa Hoover. Esse é um empreendimento imenso, com mais de 79 bilhões de dólares investidos no projeto desde o seu lançamento em 2002. É um dos projetos de engenharia mais ambiciosos até o momento. E parte disso se deve à inclusão de estruturas como o aqueduto de Shai, que é o maior do mundo. Dentro do Shai, 4 canais de água correm paralelamente entre si, com 12 quilômetros de comprimento, 8 metros de largura e 7,3 metros de altura, cada um transportando correntes de água separadas. Feitas de concreto reforçado, cada calha pré-fabricada, ou seja, cada segmento construído em uma fábrica, transportado e instalado no local, pesa até 1.200 toneladas. Portanto, essa não foi uma tarefa simples. E embora o Shai esteja agora em pleno uso, o projeto completo de desvio de água sul-norte tem uma data estimada de conclusão em 2050. Ainda assim, a China esperançosamente estará garantindo o acesso à água e o bem-estar de muitas gerações futuras. Então, sem pressa, deixa a coisa fluir. Qual dessas incríveis hidrovias você achou mais impressionante? E você já viu alguma delas com seus próprios olhos? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.